Quem entre nós não aprendeu com sua própria experiência que é exigido um outro espírito, um espírito que o mundo não pode dar, para seguir a Cristo totalmente? Portanto, saiamos até a ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Hebreus 13, 13. Há tantos que professam a Cristo e tão poucos que são de fato cristãos. Tantos que vão a campo contra Satanás e tão poucos que saem vencedores. Muitos podem ter um desejo de serem soldados de sucesso, mas poucos têm a coragem que a graça gera, e então com ela a determinação para lidar com as dificuldades que eles abordam no caminho para a vitória contra o mundo. Todo Israel seguiu Moisés alegremente para fora do Egito, mas quando seus estômagos estavam consumidos pela fome e seus desejos imediatos não satisfeitos, eles estavam rapidamente prontos para recuar. Eles preferiam a escravidão do faraó do que as bênçãos no deserto prometidas pelo Senhor. Homens não são diferentes hoje. Quantos partem com Cristo até o cruzamento do sofrimento? Como órfã, eles vão só a uma curta distância, choram, mas abandonam. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1,14. Eles professam o Evangelho e se autonomeiam herdeiros para as bênçãos dos santos. Mas quando postos à prova, eles rapidamente ficam cansados da viagem e se recusam a suportar o opróbrio de Cristo. Ao primeiro sinal de dificuldades, eles se beijam, se despedem e deixam o Salvador, relutantes em perder o céu, mas ainda menos dispostos a comprá-lo por um preço tão caro. Não o veem como uma pérola de grande valor, não vale suas vidas, não tem as marcas dos verdadeiros soldados na batalha. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. Essa é a marca dos regenerados, essa é a marca dos eleitos de Deus, mas não dos cristãos professos apenas. Se eles devem resistir a tantos inimigos no caminho, eles se contentam com as suas próprias cisternas estagnadas e deixam a água da vida para outras pessoas que se aventuram mais por isso. Quem entre nós não aprendeu por experiência própria que é exigido um espírito que o mundo não pode dar para seguir a Cristo totalmente e verdadeiramente? Paulo diz: nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, em Atos 20, 24. Por isso vos exorto, cristãos, a pedir a Deus por uma determinação santa e bravura que você deve ter para seguir a Cristo e que só Ele pode dar. Sem ela, você não pode ser o que você professa. O medo caracteriza aqueles que marcham para o inferno. Mas os covardes, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Os valentes da fé são os que tomam pela força gerada pela graça neles o céu, como está em Mateus 11, 12. Os covardes nunca chegam ao céu, mas os nascidos de Deus vencem o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5, 4. Não diga que você é nascido de Deus e tem seu sangue correndo em suas veias, a menos que você possa provar sua linhagem por este espírito heróico, não pelo heroísmo do coração natural, mas aquele que a fé concedida soberanamente por Deus gera. Heróis da fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Hebreus 11, 24 a 27. Esses ousam ser santos, apesar de homens, apesar do mundo e demônios. William Gurnall, 1617-1679.